Você sonha em escrever um livro, mas sente que não tem experiência o bastante para fazer isso? Você não sabe por onde começar? Oi, meu nome é Bianca, eu tô escrevendo meu primeiro livro e eu queria compartilhar com vocês algumas dicas que estão me ajudando a não ficar perdida nesse processo e conseguir escrever um livro do zero. Eu tô escrevendo meu primeiro livro, ele é um livro de fantasia, de um universo que eu inventei, e essa experiência tá sendo, assim, incrível. Eu sempre tive um sonho de escrever livros. Desde a minha adolescência, eu tentava escrever as coisas, mas eu sentia que não ficava bom, eu sentia que eu não tinha experiência suficiente para isso. Então, eu sempre desistia no meio do caminho, nunca terminava nada, nunca terminei a primeira versão de um livro, por exemplo. Mas esse ano eu decidi que isso ia mudar, então eu comecei a escrever meu livro e eu vou contar para vocês as coisas que eu fiz para me ajudar nesse processo. Defina o seu propósito. Então, pra que eu tô escrevendo um livro? Pra quem que eu quero escrever um livro? Quem é o meu público-alvo? É pra inspirar as pessoas? É pra entreter as pessoas? É pra ensinar alguma coisa às pessoas? Descubra por que você quer escrever um livro. No meu caso, eu sempre amei fantasia, sempre fui a criança viciada em Harry Potter. Meu sonho sempre foi escrever um mundo fantástico, um mundo que as pessoas se impressionem, uma história realmente boa pra entreter as pessoas. Escolha o gênero do seu livro. Que assunto que te interessa a ponto de você escrever meses só sobre ele? Como eu disse, eu sempre amei fantasia, então quando eu decidi que eu ia sentar e escrever um livro, eu não tive dúvida sobre qual seria o gênero que eu iria escrever, mas eu também tenho o sonho de escrever sobre outros gêneros, romances, drama. Como esse é o meu primeiro livro que eu tô escrevendo de verdade, então eu decidi escolher o tema, o gênero que mais me chama, que mais aquece o meu coração, que é a fantasia. Eu simplesmente amo fantasia. Então decida o gênero. Você prefere ler e escrever sobre suspenses, terror, romance, drama ou até outros gêneros que não se encaixam na ficção, como autoajuda. Se você ama criar mundos como eu, a fantasia talvez seja o melhor gênero para você explorar isso. Então decida o gênero antes de qualquer coisa. Planeje a estrutura do seu livro. Se você for escrever um livro de ficção, normalmente a gente tem o começo, que é a apresentação dos personagens, a apresentação do seu mundo. Depois a gente vai ter o meio do livro, que normalmente tem os conflitos. Depois a gente tem o clímax, que é o ponto mais alto da sua história. É quando a história tá no seu ápice, tá acontecendo tudo. E depois a gente tem o desfecho, que vai ser a resolução do livro, dos conflitos que estavam acontecendo. Então, existem muitos tipos de estrutura para histórias. Eu recomendo muito vocês estudarem sobre as estruturas. No meu livro, no caso, eu tô usando a estrutura de 3 atos, que é basicamente isso que eu acabei de falar pra vocês: começo, meio, clímax e desfecho. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo me aprofundando mais sobre as estruturas das histórias. E se você for fazer um livro de não ficção, você pode começar pela introdução, explicando quem você é, por que você tá escrevendo aquilo. Você pode fazer capítulos organizados por tópicos ou tema, e a conclusão com um fechamento, e aí você pode colocar uma chamada pra ação. Uma outra dica para você organizar o seu livro antes de você realmente sentar para escrever ele é fazer o esqueleto da sua história. Então, no meu caso, eu fiz o esqueleto inteiro de todos os capítulos da minha história e o que iria acontecer em cada capítulo pra eu não ficar perdida. Então, eu fiz lá, capítulo 1, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Capítulo 2, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, desse jeito, você tem uma estrutura de todos os capítulos e você não vai ficar sem ideias ou sem inspiração na hora de escrever. Isso ajuda demais. Se você já tentou escrever um livro e ficou perdido sobre o que escrever, você não sabia qual o próximo passo, o que iria acontecer naquele capítulo. Então, fazer uma estrutura da história pode te ajudar muito a você ter uma constância na escrita e não ficar perdido durante a sua história. Estabeleça uma rotina. E aqui, normalmente, é quando as pessoas, elas pensam, não, eu vou parar de escrever porque eu não tenho talento, não é pra mim. Quando, na verdade, escrever é um hábito. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Então, tira uns minutinhos do seu dia pra você escrever, nem que for 200 palavras, que é bem pouquinho. Tire 20 minutos, 30 minutos, o tempo que você conseguir pra você escrever, nem que for só um pouquinho, todos os dias, e você vai ver como a sua escrita vai evoluir. Aceite que o seu primeiro rascunho não vai ser bom. O objetivo do primeiro rascunho da sua história é simplesmente existir.
Então, escreva do jeito que você acha que tem que escrever, mesmo que não fique perfeito, mesmo que você não goste de como está, escreva a primeira versão do seu livro. Desse jeito, você vai colocar a sua história pra fora de você e depois você consegue vir e lapidar essa história, tirar as coisas que você não gostou, escrever melhor, de outro jeito, na sua segunda versão. Então, pare de julgar a sua escrita, só coloca tudo pra fora. Escreva tudo o que você quer escrever e depois a gente vem passando um pente fino e melhorando a história. Depois que você terminar o seu primeiro rascunho da sua história, deixa ela descansando por alguns dias. O seu olho, ele tá muito viciado naquela história, no que você escreveu. Então, é bem provável que se você tentar editar a sua história logo depois que você terminar ela, você não vai enxergar os erros que tem ali. Então, deixa a sua história descansando. Depois de alguns dias, algumas semanas, você volta pra ela e revisa ela com outros olhos. Você vai ver todos os erros, inconcordâncias, erros de gramática, erros de continuação. Uma dica que eu dou é leia em voz alta o que você escreveu pra você ver se tá realmente bom ou se você precisa mudar alguma palavra, se tem alguma palavra muito repetitiva no seu texto. Peça pra uma ou duas pessoas de confiança pra ler o seu texto, pra darem a opinião delas e aceite as críticas construtivas que as pessoas têm pra dar pra você. Às vezes uma pessoa pode falar uma coisa que você nem tava enxergando, nem tava pensando, e aí ela acaba ajudando você nesse processo. Quando você terminar o seu livro e você quiser publicar ele, às vezes conseguir ser publicado por uma editora pode ser muito difícil. Então, eu vou dar aqui uma dica que é pra você. Se você quiser, você pode publicar o seu livro pela Amazon, transformar o seu livro em um livro digital e publicar. A gente tem a Amazon, tem o Wattpad também. Então, pesquise um pouquinho sobre autopublicação. Hoje em dia a gente tem dezenas de plataformas que te permitem publicar o seu livro por conta própria. Então, com a prática, vem a experiência e cada vez mais que você escrever, você tem a maior chance de melhorar no que você está fazendo. Então, comece com uma ideia, escreva um pouquinho, nem que seja só um pouquinho todos os dias e, acima de tudo, não desista de escrever o seu livro. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like pra mim e comenta aqui embaixo qual que é o gênero do seu livro, eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.